Estratégia. Você já tentou persuadir alguém com argumentos racionais, mas percebeu que, em vez de convencê-la, ela se tornou ainda mais resistente? Esse é um dilema frequente. Entramos em discussões acreditando que a lógica prevalecerá, mas a realidade é outra. Quanto mais tentamos impor nosso ponto de vista, mais o outro se apega ao seu. No fim, ninguém vence. Ambos se desgastam. A maioria das discussões não busca a verdade, mas sim alimentar o ego. As pessoas entram em debates movidas pelo desejo de validação, não pelo interesse genuíno em aprender, criando um ciclo tóxico. Você argumenta, o outro rebate, a conversa esquenta e o objetivo inicial se perde. No calor do momento, esquecemos o que realmente importa. Não é a lógica do argumento, mas a forma como as emoções moldam a percepção da realidade. Inspirado na filosofia de Friedrich Nietzsche sobre a busca pelo poder, este vídeo explora como o silêncio pode ser aplicado no cotidiano para transformar a maneira como interagimos e influenciamos os outros. Nietzsche via o poder não como a capacidade de impor ideias pela força, mas como a habilidade de controlar a si mesmo e, assim, influenciar os outros. Em vez de reagir impulsivamente, o verdadeiro estrategista escolhe quando falar e quando se calar. É isso que vamos explorar. Como o silêncio muitas vezes é mais poderoso do que qualquer palavra. Discutir parece ser a maneira natural de provar um ponto. Mas a verdade é que a maioria das conversas acaloradas não leva a uma mudança. Real, o motivo. O cérebro humano não está programado para aceitar argumentos que desafiem suas crenças. Pelo contrário, quando alguém sente que suas ideias estão sendo atacadas, o instinto é se defender, não refletir. Isso acontece por causa do que os psicólogos chamam de viés de confirmação. Em vez de analisar racionalmente as informações, tendemos a buscar evidências que reforcem o que já acreditamos. Ou seja, quanto mais você tenta derrotar alguém em uma discussão, mais essa pessoa se agarra à própria opinião. O resultado? Em vez de convencer, você cria resistência. Outro erro comum é confundir debate com validação social. Muitas pessoas entram em discussões não porque querem aprender algo novo, mas porque querem provar que estão certas. Quando o objetivo não é o conhecimento, mas sim o desejo de sair vitorioso, qualquer conversa se torna uma batalha de egos. Se você se pega discutindo para reafirmar sua posição, está caindo exatamente nessa armadilha. Além disso, a reatividade emocional enfraquece qualquer posição. No instante em que você perde o controle e começa a responder no calor do momento, você já perdeu. Porque quem reage está sendo manipulado pelo ambiente, enquanto quem mantém o silêncio controla a dinâmica da conversa. A maioria das brigas não é vencida com argumentos, mas sim com presença e postura. Nietzsche argumentava que o poder real não está em rebater cada provocação, mas em dominar suas próprias reações. É essa ideia que nos leva ao próximo ponto. Como a filosofia do silêncio estratégico pode transformar sua influência em qualquer situação. Friedrich Nietzsche entendia o poder de forma diferente da maioria das pessoas. Para ele, o verdadeiro domínio não estava na força bruta ou na imposição de ideias, mas na capacidade de influenciar a realidade sem ser escravo das próprias emoções. Seu conceito de vontade de poder não se referia apenas a dominar os outros, mas principalmente a dominar a si mesmo. No centro desse pensamento está a figura do Übermensch, o super-homem, aquele que transcende suas reações instintivas e age de forma estratégica. Ele não se irrita com provocações, não se desgasta tentando provar um ponto e não reage automaticamente a estímulos externos. Ele observa, reflete e escolhe quando e como se manifestar.
Essa ideia se conecta diretamente com o poder do silêncio estratégico. Para Nietzsche, o silêncio não era sinônimo de passividade, mas uma ferramenta poderosa de controle. Quem domina o silêncio impõe respeito sem precisar se desgastar. Em vez de cair na armadilha dos debates emocionais, ele cria tensão e obriga o outro a se revelar. O silêncio tem um efeito psicológico profundo. Quando alguém espera uma resposta e recebe apenas uma pausa, a incerteza começa a corroer sua confiança. A mente humana odeia o vazio e, diante do silêncio, preenche esse espaço com dúvidas e interpretações. Esse é o segredo do silêncio. Estratégico. Em vez de reagir a cada provocação, você permite que o outro se perca na própria insegurança. Nietzsche acreditava que a maioria das pessoas era prisioneira das próprias emoções e que a verdadeira força estava no controle dessas respostas automáticas. Em suas palavras, aquele que não consegue comandar a si mesmo sempre acabará sendo comandado por alguém. No mundo real, vemos esse princípio sendo aplicado por líderes, estrategistas e influenciadores que sabem que falar menos é muitas vezes o caminho para conquistar mais. A ideia de que o silêncio pode ser uma ferramenta de poder não é apenas teórica. Ela foi aplicada por algumas das mentes mais brilhantes da história. De filósofos a estrategistas de negócios e guerreiros lendários, muitas figuras influentes souberam usar o silêncio para controlar interações e vencer batalhas sem precisar levantar a voz. Sócrates nunca precisou provar que estava certo. Ele apenas fazia perguntas. Seu método, conhecido como a maiêutica socrática, consistia num jogo dialético de perguntas e respostas sucedidas de mais perguntas. Ele questionava, ouvia e deixava que o próprio oponente se contradissesse. Esse processo, além de evitar confrontos diretos, fazia com que a pessoa se sentisse responsável pela mudança de opinião, o que tornava o aprendizado muito mais eficaz. Essa estratégia ainda é usada por grandes negociadores e líderes. Em vez de tentar convencer alguém de imediato, fazem perguntas estratégicas que levam o outro a enxergar falhas na própria lógica. Isso não apenas desarma conflitos, mas faz com que as pessoas cheguem às conclusões certas por conta própria, o que é muito mais poderoso do que simplesmente lhes dizer o que pensar. Steve Jobs não era um homem de muitas palavras. Ele sabia que, em negociações e apresentações, o silêncio era sua maior arma. Quando queria que sua equipe ou parceiros tomassem uma decisão, ele fazia uma pausa e esperava. O desconforto do silêncio forçava os outros a preencherem o espaço, muitas vezes cedendo à ideia que Jobs queria impor. O silêncio estratégico de Jobs criava tensão e expectativa. Quando finalmente falava, suas palavras tinham peso. Ele dominava o ritmo das conversas e usava pausas calculadas para forçar seus ouvintes a refletirem. Essa habilidade não apenas o ajudou a construir a Apple, mas também fez dele uma das figuras mais influentes do mundo corporativo. O lendário samurai Miyamoto Musashi entendia que uma luta começava muito antes da primeira espada ser desembainhada. Ele usava o silêncio para desestabilizar seus adversários. Quando desafiado para um duelo, muitas vezes chegava atrasado de propósito, obrigando o inimigo a esperar e a se consumir pela ansiedade. Esse jogo psicológico minava a confiança do oponente antes mesmo da luta começar. Musashi também adotava um estilo de combate minimalista. Não desperdiçava energia com golpes desnecessários. Em vez disso, estudava a movimentação do inimigo, esperava por uma brecha e atacava no momento exato. Seu autocontrole absoluto fez dele um dos maiores guerreiros da história. O princípio por trás dessas histórias é claro. Quem controla? O silêncio controla a situação.
Em debates, negociações ou até mesmo em batalhas, aquele que mantém a calma e usa pausas estratégicas ganha vantagem. Isso nos leva a uma questão importante. Por que tantas pessoas falham em usar essa técnica? A resposta está na psicologia da reatividade. Se o silêncio é uma arma tão poderosa, por que a maioria das pessoas sente a necessidade de preencher cada espaço com palavras? A resposta está na psicologia humana. Nossa mente é programada para reagir impulsivamente a estímulos externos, principalmente quando nos sentimos desafiados. Isso ocorre porque discutir para o cérebro não é apenas uma troca de ideias, é uma luta por identidade, controle e validação. Um dos maiores obstáculos para conversas produtivas é o viés de confirmação, também conhecido como coleta seletiva de evidências. Esse fenômeno faz com que as pessoas busquem apenas informações que reforcem suas crenças prévias, ignorando qualquer argumento contrário. Quando alguém nos desafia em um debate, não interpretamos isso como uma oportunidade de aprendizado, mas sim como uma ameaça. Nosso instinto, então, é rebater, defender e reafirmar nossas certezas, não importa quão lógicas sejam as evidências apresentadas. Isso explica por que a maioria das discussões não muda opiniões, apenas fortalece posições. Em vez de dialogar, entramos em um ciclo de resistência, tornando qualquer argumento inútil. Outra razão pela qual reagimos impulsivamente é porque interpretamos críticas como ataques à nossa identidade. Se alguém questiona nossas crenças políticas, religiosas ou morais, não vemos isso apenas como uma discordância de ideias, mas como uma afronta pessoal. Isso aciona a amígdala, a parte do cérebro responsável pelas respostas emocionais, desencadeando reações de defesa e agressividade. Esse fenômeno explica por que muitas discussões fogem do controle. Em vez de manter a calma, somos tomados pela necessidade de proteger quem acreditamos ser. O silêncio, nesse contexto, é um ato de força, pois mostra que você não precisa se defender de tudo. Você tem domínio sobre si mesmo. Muitas pessoas acreditam que, ao falarem mais alto ou imporem suas opiniões, estão ganhando influência. Mas o verdadeiro controle não está em dominar o outro, e sim em dominar a própria reação. Quem sente a necessidade de responder a tudo, na verdade, está sendo guiado pelo ambiente. Pense nos grandes líderes e estrategistas da história. Raramente foram aqueles que falavam demais, mas sim os que sabiam ouvir, observar e agir no momento certo. O silêncio estratégico não é um sinal de fraqueza, mas um indício de maturidade psicológica. Se quisermos conquistar mais poder em nossas interações, precisamos primeiro aprender a controlar nossa reatividade. E para isso, o próximo passo é entender como aplicar o silêncio estratégico no dia a dia. Saber que o silêncio é uma ferramenta poderosa é uma coisa, mas como colocá-lo em prática no dia a dia? O segredo está em 3 técnicas fundamentais. Usar o silêncio como resposta, controlar sua comunicação não verbal e empregar pausas estratégicas para ganhar vantagem em conversas.